Olá, como vai? Eu quero deixar um texto aqui que se encontra em Mateus capítulo 18, verso 21 ao 22, que diz: Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. O que esse verso aqui quer dizer? O que Cristo quis nos ensinar? É interessante que, por exemplo, esse verso ele faz uma alusão a Lucas capítulo 17, verso 3 e 4, que diz assim: Acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo, dizendo estou arrependido, perdoa-lhe. Né? Então, alguns estudiosos vão dizer que Mateus capítulo 18, verso 21 e 22 é um paralelo do que está escrito ali em Lucas capítulo 17, verso 3 e 4. É interessante que para nós entendermos e compreendermos esse texto é necessário a gente voltar um pouquinho. Jesus está falando de quê, né, no texto anterior? Está falando de como se deve exercer a disciplina na igreja e como se deve tratar um irmão culpado, ou seja, ele está na verdade ensinando a resolver conflitos. Por exemplo, ele diz: se teu irmão tiver alguma coisa contra ti, vai entre ti ele só, e o objetivo tem que ser ganhar. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Se não te ouvir, né, chama 2 ou 3 testemunhas para que toda palavra se estabeleça pelas testemunhas. E se não ouvir ainda, dize-o à igreja. E é interessante que Jesus Cristo aqui fala dize-o à igreja e usa a palavra eclésia no grego, quando a igreja ainda não existia. É interessante essa curiosidade. Mas ele fala, se não ouvir, considera-o como gentio. E aí ele fala que ligar na terra terá sido ligado no céu, que 2 tiverem concordado, assim será feito a respeito dessa questão de resolução de conflitos, né, na igreja ou entre irmãos. E aí Pedro, ouvindo aquilo, ele fala, então, o texto nos diz que então Pedro, aproximando-se-lhe, lhe perguntou, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus, não te digo que até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Né? E nesse texto aqui, ele está falando que se deve, caso um irmão pecar contra nós, se deve perdoar 490 vezes no dia. Só que o texto que alguns estudiosos afirmam como paralelo de Lucas capítulo 17, versos 3 e 4, vai dizer até 7 vezes. E ainda há alguns estudiosos que vão dizer que se devem perdoar 77 vezes. Mas embora, por exemplo, a pessoa chegue à conclusão que é 7 vezes no dia, 490 vezes no dia, né, ou 77, o que está em foco aqui é o princípio de que não há limite para se perdoar. Entendeu? E a gente pode ver que é praticamente impossível que, por exemplo, mesmo que você conviva com uma pessoa muito difícil, é impossível que a pessoa ela peque contra você 70 vezes, 7 vezes ou 490 vezes por dia, né? E Pedro, quando ele faz essa pergunta para Jesus, ele, assim, a gente tem que saber que ele vivia num contexto da lei. Mateus, né? O livro de Mateus foi escrito justamente para provar
e levar o entendimento ao judeu de que Jesus era o Messias, que ele era o Cordeiro perfeito e que cumpria todo o sacrifício, todo a lei, o requisito da lei cerimonial, entendeu? Então, Pedro vivia nesse contexto, ele sabia que o ensino dos judeus, né, e do judaísmo naquela época, era que se alguém pecasse contra você, devia se perdoar até 3 vezes. Inclusive existe um escrito judaico que diz o seguinte: se teu irmão peca contra ti a primeira vez, perdoa. Se pecar a segunda, perdoa. Se pecar a terceira, perdoa. Mas se pecar a quarta, não perdoe. Entendeu? Então o entendimento era de que se devia perdoar alguém culpado até 3 vezes no dia. Na quarta, não se tinha mais perdão, né? E nós podemos ver aqui que o entendimento da maioria dos estudiosos é o entendimento de Mateus, né? Que se deve perdoar 70 vezes 7, é até uma condição hiperbólica, para falar que nós não devemos guardar mágoa no coração. Para dizer que no lugar da vingança, nós devemos buscar de Deus o perdão ilimitado, né? E nós podemos ver aqui que o texto, quando ele fala de liberar perdão ou da quantidade, ele está falando de... A palavra que indica perdão aqui, ela está indicando um perdão ilimitado, né? Um perdão que independe do arrependimento da outra parte. E nós podemos ver Jesus praticando, não só ensinando o perdão aqui, mas praticando isso na cruz, porque quando ele é crucificado, ele ali na cruz ele já clama pelos seus algozes, né? Ele fala: Pai, perdoa-lhe porque eles não sabem o que fazem. É importante que nós perdoemos e exerçamos o perdão na vida do próximo. Por quê? Porque é o seguinte, o perdão, ele exerce uma influência de arrependimento no coração daquele que é perdoado, né? Às vezes a pessoa te magoou, né? Você foi lá, quis reconciliar, liberou perdão na vida dela, mas ela não se arrependeu. Mas pelo fato de você ter liberado perdão e não guardar mágoa, isso gera uma influência no coração dela que vai fazer com que ela se arrependa. E esse princípio, ele foi um conceito tão elevado, né, que os próprios judeus não compreendiam, os próprios discípulos, né, porque a máxima era de perdoar 3 vezes no dia. Mas Jesus falou aqui, ó, se teu irmão pecar, perdoa-lhe 70 vezes 7. E o texto paralelo de Lucas nos mostra que quando os discípulos ouvem esse ensinamento de Jesus, eles perguntam o seguinte: Senhor, né, então ajuda-nos na nossa falta de fé, né? Ou seja, eles querem dizer que era um padrão impossível de ser cumprido. Mas nós sabemos que essa é uma lei espiritual que não está descrita na lei humana, no Código Penal, no Código Civil, na Constituição, em tribunal ou lei nenhuma, mas ela demonstra, através da prática da vida cristã e da igreja, que ela tem, assim, que é um princípio efetivo, sobre-humano, e que só pode ter vindo do trono de Deus, né? É um padrão de desenvolvimento espiritual que requer humildade. E os discípulos entendiam, né, já tinham visto ali grandes sinais, foram usados também para orar, né, e pessoas serem curadas, cegos enxergarem, foram capazes de realizar tão grandes sinais e maravilhas, mas não foram muitas vezes assim, capazes de entender esse princípio tão profundo, que demonstra que, por exemplo, perdoar às vezes é um milagre maior do que uma cura de um câncer, do que você ordenar que um cego enxergue, ele enxergue, um surdo ouça, e assim por diante. Esse padrão foi um padrão que Cristo deixou e
todo aquele que é discípulo, ele tem que buscar viver. Logo, se teu irmão pecar contra ti 70 vezes 7, 7 vezes ou 77, perdoa, não guarda mágoa, porque aquele que não perdoa também não é perdoado. Essa é a interpretação de Mateus capítulo 18, verso 21. E considere se inscrever no canal, né? Deixe também o seu like, divulgue o nosso canal, que de tempos em tempos nós estamos trazendo temas relevantes, explicações de textos bíblicos, de curiosidades bíblicas aqui no canal. E para você que tem interesse de se aprofundar, né, nós também temos o nosso mini curso de teologia. Estamos, né, gravando ainda, colocando algumas aulas, né, inclusive de temas sugeridos nos canais, entendeu? Se você quiser deixar uma sugestão aqui, pode deixar, né? Então, até o próximo vídeo, um grande abraço.